Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Gente, é uma alegria estar com vocês mais uma vez e poder compartilhar da palavra de Deus ao coração de vocês. Antes de fazer isso, eu gostaria de falar algumas coisas aqui rapidinho. Em novembro do ano passado, eu estava orando, eu lembro já desde o final de outubro, inclusive estava aqui na época, na ocasião, estava orando por um livro que seria publicado até o final de novembro, como de fato aconteceu, que é o livro que eu tenho chamado de A Obra da Minha Vida, Graça Transformadora. Já não posso dizer que é o mais recente, porque saiu outro depois dele, mas esse é de longe, disparado, aquele que eu posso classificar como a obra da minha vida. Foram quase 5 anos dedicados ao estudo, à meditação, à oração, à pesquisa, consulta a outros mestres, para que pudesse produzir esse conteúdo. E eu lembro que, numa ocasião, então logo ele tinha saído, uma pessoa olhou, achou o livro grande demais, espiou a quantidade de páginas e me perguntou: pastor, por que 400 e tantas páginas? Falei: porque eu resumi. E aí ele ficou me olhando quase sem acreditar, e eu falei: eu não estou mentindo. Né? Não que o assunto seja complexo, mas ele é abrangente, ele é rico. E ao que Deus me fez compreender nesses últimos anos, é que ele pode ser classificado, como Paulo fez em Colossenses 1, como uma das maiores chaves para a frutificação da vida cristã. Ele começa dizendo: damos sempre graças a Deus desde que ouvimos da fé que vocês têm. Não era só pelo fato dele saber que eles criam, mas ele está falando do nível de fé. Desde que ouvimos da fé que vocês têm, do amor para com todos os santos. Ele vai afirmar no versículo 6, o evangelho está crescendo e frutificando entre vocês. E no próprio versículo 6 ele dá para mim um motivo. Né? É o que a gente chama do ponto de virada, a chave. Ele diz: desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O entendimento correto da graça. Não de uma versão mutilada, nem fragmentada, nem distorcida, mas de uma versão integral faz toda a diferença. No verso 7, Paulo diz assim: isso vocês aprenderam de Epáfras, fiel ministro de Cristo Jesus. Então, eu costumo dizer, quando ministros fiéis ao Senhor que os envia, fiéis às Escrituras Sagradas, fiéis à sã doutrina, comunicam essa versão integral. Isso é um ponto de virada. Eu estava orando por isso, não apreensivo, mas empolgado de poder repartir essa verdade. Deus, na época, me deu uma direção, começando pelo Brasil. Ele disse: você vai correr o Brasil todo. E nós fizemos, antes de eu vir para cá, até agora ainda não terminamos, 114 edições dessa conferência Graça Transformadora, promovendo o assunto do livro. Já passamos mais de 100 mil pessoas nessas conferências. Mas eu lembro que, enquanto estava aqui, no ano passado, há mais ou menos um ano atrás, Deus colocou no meu coração que, guardadas as devidas proporções, por questão de tempo, logística, a gente desse uma corrida aqui por Portugal. Nos últimos 4 dias, nós já passamos lá no norte quase 2.000 pessoas nessa conferência. E teremos agora aqui no sul mais 2 edições dessa conferência, na verdade 3, vou falar das próximas 2. Né? Quarta-feira nós temos uma edição aqui em Sintra, na MCI. Mas não é segredo de ninguém que o prédio não comporta nem os cultos de domingo, o público dos cultos de domingo, o que dizer das MCIs da região. Então, só lembrá-lo, ordem de chegada, mas vai ser um tempo muito especial. Agora, se você tem conhecidos que é convidado, não convida para cá não, que já está caótico. Amanhã nós temos uma edição em Lisboa, né? Vai ser na Advec de Lisboa. No sábado teremos uma outra edição que, assim que eu soubesse tem ainda lugar, a gente decide se vai divulgar ou não. Mas, caso você não possa, esteja com medo de não conseguir entrar e quiser garantir, né, já no final do culto hoje, o livro está à disposição. Nós temos uma logística, eu brinco que foi uma logística de guerra, e trouxemos muito material para Portugal para poder servir os irmãos. Todos os outros títulos já acabaram, mas esse a gente tem uma caprichada. E nós estamos vendendo esse material que traz com ele junto um curso online. São 20 aulas, são mais de 10 horas de ensino gravado, além do livro, que vão estar à sua disposição. Né? Ou seja, normalmente eu uso a conferência, não apenas para resumir o assunto, mas para encorajar as pessoas a se aprofundarem. E se você quiser garantir, né, eu vou estar ali no final da reunião, depois da ministração, lá do lado da mesa, autografando os livros para quem queira. Né? O valor que está sendo
vendido ali é um valor sugerido. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros, é um acordo entre eu e Deus. Né? Nós mandamos só desse título aqui 2.000 livros para Portugal. Nenhum recurso desse dinheiro vai sair de Portugal, será investido na obra missionária aqui mesmo. Né? Nem custo gráfico, nada. Está tudo bancado lá nos Estados Unidos, então, lá no Brasil. Então, nós queremos que você saiba que, além de investir no seu crescimento, você está investindo na expansão da obra. Então, eu vou pedir duas coisas. Primeiro, se você tem condições de pagar o valor sugerido que está ali, e pelo que eu andei olhando aí no mercado, nas lojas, está mais ou menos dentro do preço para um livro desse tamanho, nós colocamos uma sugestão de 20 euros. Se você pode, não chora não, né? E nos ajuda a abençoar mais pessoas. Se você tem condições, tem vivido um bom momento e pode presentear alguém que ou não veio ou que está aqui e não pode, também seria uma excelente forma. Mas, se você não pode pagar os 20 euros, e eu creio que você consegue entender a diferença entre poder e querer, que são dois verbos bem distintos. Se você realmente não pode, eu não gostaria que você deixasse de levar o livro por falta de recurso financeiro. A Bíblia diz, ao que muito colheu não sobrou, ao que pouco colheu não faltou. Dessa forma existe igualdade, a abundância de uns supre a falta de outros. Né? Hoje teve gente me procurando ali e dizendo que o seu valor foi sério. Eu falei, foi. Né? Porque eu já disse nos outros cultos e vou sustentar aqui. Se você não puder pagar os índices, você só não leva se não quiser. O que é que você pode fazer? Memoriza uma senha. Né? Você não precisa dar atestado de necessidade, não precisa se explicar nada disso. Você só precisa apresentar a senha. Qual a senha? Você vai chegar lá no estande. Acho mais bonito falar estande do que mesinha. Você vai chegar lá e dizer assim, diante de Deus, eu não posso pagar esses 20 euros. E nós vamos acreditar em você. E não vamos nem discutir. Outro dia alguém falou, pastor, como é que o senhor sabe se é verdade? Eu falei, eu não sei, Deus sabe. Já tocando terror antes, né? Deus sabe. E aí nós só vamos fazer uma pergunta de volta. Qual é a pergunta? Pode pagar quanto? Alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. É porque às vezes a pessoa não é honesta, né? Ele diz, não posso pagar 20, mas ele tem lá 18, ele tem 15, né? E aí fica por nada. Então, nós vamos tentar tirar alguma coisa. Eu faço isso o tempo todo, onde nós vamos ministrar e disponibilizamos os livros. E um dia desse, lá no Brasil, eu fiz esse anúncio, e uma pessoa me procurou, falou, pastor, estou precisando checar com o senhor se aquilo era sério ou brincadeira. Eu falei, era sério. Ela falou, estou com vergonha de ir lá na mesa, porque eu só tenho R$2. Né? Para os que não vivem a realidade do Brasil, dá menos 50 centavos de euro. Aí eu falei para ela, olha, então para não passar vergonha 2 vezes, já que deve estar passando comigo, pega logo aqui o livro que eu anunciei, entreguei para ela, e nada dela me dar os R$2. Eu conversei, eu perguntei do clima, será que chove, será que não chove, e nada. Aí eu não aguentei, falei, mãe, e os R$2? Ela me olhou com a cara de surpresa, falou, pastor, R$2 acho que não paga nem seu custo gráfico. Falei, mas não mesmo, mas pelo menos diminui meu prejuízo. E mostra a boa vontade da sua parte. Falei, me dê os 2. Uma vez eu arranquei 25 centavos de real de uma garota, de um adolescente lá. Ela só tem essa moedinha, mas não vale nada. Falei, pois me dê. Né? Então, alguma coisa nós vamos tirar. Hoje de manhã uma pessoa me procurou e falou, pastor, é sério? É sério. Ele falou, é o que eu posso. Me deu 30 centavos de euro e levou o livro. Mas teve gente que pegou 1 e pagou 3, desabençoou os outros. Né? Particularmente, eu prefiro que, em vez de deixar o recurso, que você leve mais livro, que você presenteie. Os que vão levar sem poder, deixe com a gente. Né? Mas se você quiser abençoar, leve mais livro e ajude a espalhar essa mensagem que é tão impactante e tão necessária. Ok? Se você achar que tem liberdade para isso, eu sei que isso é coisa mais de brasileiro do que dos portugueses, mas você pode aproveitar e virar para o seu vizinho e falar, deixa Deus te usar, Vasco. Se você quiser me dar um livro deste de presente, vai que cola. O brasileiro tem tanta fama de pidão, que eu ouvi uma história aqui em Portugal, que eu não sei se é verdade. Aconteceu entre 2 não cristãos, é lógico que o crente já muda o comportamento. E ele viu um certo volume no bolso da camisa do outro, falou, isso aí é um maço de cigarro, pode me dar um cigarro? Falou, não, isso aqui é um colírio, então pinga um pouquinho aqui no meu olho. A ideia, o camarada diz, não quero nem saber quem morreu, eu quero é chorar, né? Eu quero é pedir alguma coisa. Mas, brincadeira à parte, fica o encorajamento. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Ok, normalmente,
nos nossos 4 cultos de domingo, a gente tenta, não sei se o pastor Cid está obedecendo às regras da casa lá hoje, mas até porque não podia chegar para o primeiro, pelo horário do voo, ele ia pegar o segundo, o terceiro e o 4º culto, mas a gente tenta sempre que a mesma palavra seja compartilhada para que todo o corpo receba, né, o mesmo alimento, a mesma orientação. E, pensando dessa forma, é lógico que, a menos que me peçam para fazer diferente, eu me organizo para chegar em um dia de cultos como hoje na MCI, pensando, vamos fazer a mesma coisa, porque é assim que a gente pratica, é isso que a gente acredita. Mas eu saí hoje bem cedinho, pela manhã, de Braga, para poder estar aqui no culto das 9. E como não tinha dormido quase nada, eu lembro que eu pedi para o pastor que estava dirigindo, eu falei, olha, vamos fazer um acordo, se você precisar, me acorda depois para eu dirigir, e você dorme. Mas agora, enquanto você dirige, eu durmo, porque não precisa ficar nós dois acordados. E eu dei uma cochiladinha, que foi bem revigorante. E algo aconteceu. Eu não sei dizer se foi um sonho, eu não sei dizer o que foi aquilo, mas eu creio que Deus falou comigo com muita clareza a respeito do que eu deveria ministrar. E Ele me deu uma palavra específica para o culto das 9, uma palavra específica para o culto das 11 e uma palavra específica para o das 18. Mas eu entendi que Deus não estava apenas selecionando o que cada público ouviria, mas que Ele queria que a gente oferecesse um combo. Todas essas palavras estão relacionadas entre si. Cada uma delas tem começo, meio e fim. Você não está chegando a pegar a terceira parte, né? O que cada um ouve no culto faz sentido. Mas se você puder ter acesso ao que não ouviu, né, até o que você vai ouvir hoje, para digerir, talvez seja melhor ouvir mais de uma vez. Eu vou montar um quebra-cabeça com vocês hoje à noite aqui. E pode ser que eu passe um pouquinho do horário convencional. Pode ser. Eu vou fazer o possível para não me estender, né? Mas eu quero que você mantenha seu coração aberto, né? Eu vou mexer num assunto delicado. Estou falando o dia inteiro sobre a relação do cristão com Deus e o dinheiro, né? E essa perspectiva, quando ela é vista de uma maneira mais abrangente e completa, eu acredito que o impacto disso na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, é igualmente diferenciado. Então, eu quero te encorajar, né, a posteriormente, depois, acessar lá no canal da MCI no YouTube as ministrações das outras reuniões. Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo, no livro de Malaquias, último livro do Velho Testamento, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 6. Malaquias, capítulo 3. Eu quero ler do verso 6 até o verso 12. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, pode acompanhar comigo. O texto sagrado diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras no campo fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Pai, oramos clamando graça e favor, bem como a liderança do Teu Espírito, o Espírito da verdade, para que, de fato, ó Deus, possamos ser orientados pela Tua palavra, de forma clara, precisa, mas também com aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir dentro de cada um de nós. Que a Tua palavra venha trazendo não apenas informação, mas que ela desperte a nossa fé, nos leve a um lugar de correspondência e cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado. Nós oramos em nome de Jesus e desde já te damos glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é um desafio falar a respeito do assunto que eu vou falar nessa noite. Na primeira reunião pela manhã, eu falei sobre a importância de expressarmos
generosidade, como uma forma de manifestar algo que está ligado ao caráter de Deus. No culto das 11, eu falei sobre uma questão de honra, o como Deus nunca esteve interessado nas ofertas, e sim na honra que nós temos o privilégio de entregar a Ele por meio das ofertas. Embora eu não limitei os assuntos das reuniões da manhã somente à contribuição, mas nós mostramos o ensino que a palavra de Deus traz por trás da instrução de contribuição e que acaba sendo mais abrangente. Mas a palavra dessa noite, ela também não se limita só à contribuição, ela fala de um entendimento que é maior do que isso, mas também fala de algo que é importante que expressemos por meio da contribuição. Eu quero mexer um pouco no assunto que a gente fala bastante no sentido de encorajar, mas acaba ensinando ou explicando pouco, principalmente no contexto da nova aliança que diz respeito ao dízimo. E sim, eu sei, eu escolhi um texto do Antigo Testamento de propósito, mas eu quero deixar claro, e por isso que eu falei que talvez eu precise de um pouquinho de tempo, que eu quero construir uma exposição por meio das Escrituras que te mostre que o dízimo, estou convicto disso, não se limita à antiga aliança. É lógico que hoje não vou gastar tempo com muita fundamentação teológica detalhada, como quando, na quarta-feira, ao falarmos sobre a graça, nós vamos apresentar aqui um ensino bíblico inquestionável sobre a mudança de lei, da antiga aliança para a nova, o que muda, o que não muda. Vamos mexer em algumas dessas questões. Mas hoje, eu quero só começar dizendo, né, que o dízimo não se limita à antiga aliança. Para mim é evidente por vários motivos. O principal eu vou deixar para o final, né, porque eu quero que isso entre no momento certo da nossa construção e quero deixar você curioso para você não ir embora antes de eu terminar. Essa parte é brincadeira, mas eu podia ter pensado nisso há muito tempo atrás e ter usado esse argumento. Mas, quando você olha o próprio Jesus falando a respeito do assunto, fica evidente, né, que o Senhor Jesus não veio apenas ensinar os judeus que viviam sob a antiga aliança a serem bons judeus de acordo com os preceitos da lei. Ele vem dizendo, um novo mandamento vos dou. Ele vem dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, cita a lei de Moisés, mas ele diz, eu, porém, vos digo. Você vai ver Jesus dizendo, façam discípulos das nações. Ele está falando dos gentios se converteriam, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. O foco do ensino de Jesus não era apenas os judeus que os ouviam, mas tudo o que ele comunicava seria transmitido para que seus futuros discípulos, inclusive os gentios convertidos das nações, guardassem. E você percebe que Jesus traz, inclusive, orientações sobre o dízimo. Numa delas, ele é questionado sobre pagar ou não o tributo. E Jesus, de forma sábia, diz, me mostrem aí uma moeda. E alguém apresenta e diz, de quem é essa figura? De quem, né, é essa imagem cunhada? Alguém diz, de César. E Jesus replica, pois dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ninguém até então estava discutindo sobre dar o que é de Deus. Mas o que é que Jesus está dizendo? Jesus diz César, figurando quem liderava o Império Romano e a quem se destinavam os impostos, tem uma fatia percentual dos seus ganhos. No aspecto, ou na perspectiva tributária. Você vai pagar de acordo com o que ganha e na proporção do que ganha. E você vai dar a César a fatia do seu orçamento que pertence a ele. E você vai dar a Deus a fatia do seu orçamento que pertence a Deus. Porque Jesus inclui o assunto de Deus. Porque ele sabe que quem tenta dar uma desperto com César, normalmente vai tentar dar uma desperto com Deus. Quem relativiza uma área, relativiza a outra. Sempre. Eu não consigo olhar para um cristão que justifica a sonegação de impostos, né, e dizer que ele entendeu a forma correta da relação de um cristão com Deus e o dinheiro. Você não é obrigado a pagar imposto com alegria, como a Bíblia manda você ofertar com alegria, mas que tem que pagar, tem. Eu falo para Deus, ofertar com alegria, pagar imposto, eu vou fazer por amor ao Senhor e eu não fico feliz. E obrigado que eu não sou obrigado a ficar feliz. Mas brincadeira à parte, o que é que Jesus está dizendo? Que Deus tem uma fatia do nosso orçamento que pertence a ele é proporcional ao ganho. Nenhum outro nível de contribuição na Bíblia. Que temos basicamente 3, dízimo, oferta e esmola. Nenhum outro, nem oferta, nem esmola. Ele é taxado de forma percentual no seu dízimo, que significa a décima parte da renda. Em Mateus 23, nós temos um momento onde Jesus fala com os fariseus. E o tempo todo Jesus confrontava os fariseus. Até quando eles faziam a coisa certa,
Jesus normalmente os confrontava por fazer a coisa certa do jeito errado. Esses caras davam esmola, oravam e jejuavam. Nada disso era errado, mas Jesus ensina os seus, diz, quando vocês forem orar, quando vocês forem jejuar, quando vocês forem dar esmola, não façam como os hipócritas. E ele vai mostrar que essas pessoas acabavam por fazer a coisa certa do jeito errado. E eu sempre digo que fazer a coisa certa do jeito errado não funciona. Mas o único momento onde você vai encontrar Jesus diante dos fariseus, dizendo a eles que eles não estavam errados nem no que faziam e nem como faziam, é na questão do dízimo. Em Mateus 23, 23, ele diz, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Os fariseus eram parte da seita mais severa na perspectiva religiosa dentro do judaísmo. Eles eram praticantes da lei dedicados. E o camarada dava o dízimo da horta de casa, media tudo certinho, dizia 10% é de Deus de qualquer coisa que ele colhesse. Aí Jesus diz assim, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas vocês acabam por negligenciar a fé, a justiça, a misericórdia. E diz, essas coisas vocês deveriam fazer, dizimar, sem negligenciar aquelas. Então, a única hora onde Jesus diz, vocês não estão errados nem no que fazem, nem como fazem, ele só diz, mas não deveriam usar isso como uma desculpa ou compensação para negligenciar outra coisa. Mas é o livro de Hebreus que vai nos deixar muito claro essa questão do dízimo presente na nova aliança, e como eu disse, eu vou deixar isso por último. Mas por que eu comecei nesse texto de Malaquias, do Antigo Testamento? Anos atrás, acredito que foi em 2004, eu publiquei um livro intitulado Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. Felizmente, o livro acabou antes de vocês chegarem, mas para aqueles que tiverem interesse, você pode adquiri-lo pelo Amazon, inclusive a versão impressa num preço em euro baratíssimo, né? Porque eu acredito que ele ficou meio vinculado ao preço em português, ao preço lá do Brasil, né? E acredito, eu dei uma olhadinha, a última espiada que eu dei a semana, eu acho que a versão impressa estava por 7 euros, é um livro de umas 200 e tantas páginas. Então, se você depois tiver interesse, você pode até pedir via internet. Bom, eu não quero divulgar o livro. Quando a primeira edição do livro saiu, que ainda não tinha o capítulo que fala do que eu vou falar hoje, eu lembro que eu estava orando, falando, Senhor, eu sei que essa mensagem é importante, vai abençoar muita gente, mas eu tenho a sensação que é como se faltasse a peça de um quebra-cabeça para ser montado. Eu falei, falta um pouco mais de clareza a respeito do assunto do dízimo. Eu nasci e cresci no lar cristão, graças a Deus. Desde que eu me entendo por gente, eu aprendi sobre o dízimo com os meus pais. Não só por preceito, mas por exemplo. Então, um dinheirinho que a gente ganha, a gente não podia nem chamar de mesada, que mesada é por mês, né? Então, lá em casa era tão ocasional. Mas quando ganhava um dinheirinho, desde criança, a 10ª parte pertence a Deus. Quando um tio passava, deixava um dinheiro, a 10ª parte é de Deus. Quando todo mundo na adolescência, lá em casa, eu e meus irmãos começamos a trabalhar, meu pai era muito incisivo conosco, a 10ª parte do salário vai para Deus, mas a 10ª parte desses benefícios, desse vale alimentação que você tem, também. Toda forma de benefício, de renda, de ganho, deve ser dizimado. Então, eu aprendi tanto por exemplo, como por preceito, e nunca fui de questionar. Mas muitas vezes eu li essa bênção aqui prometida de Malaquias. Vai vir uma bênção tal, da qual não tem como ser maior, não tem como ter uma abastança maior do que essa. Eu dizia, Senhor, parece que a maioria dos crentes não está vivendo bem a medida do que está aí. E como já faz muito tempo que eu percebo que fazer a coisa certa, mas não do jeito certo, sabota resultados, eu lembro que eu comecei a orar e perguntar a Deus o que é que nós estamos perdendo. Qual a perspectiva que nós não estamos entendendo? Que, embora nos mantenha, talvez, dentro da obediência, não nos dê a capacidade de fazer, não só com a motivação, mas com o entendimento e a fé correta. E eu estava nesse momento orando, clamando, quando um dia o Espírito Santo falou comigo, eu estava lendo esse texto. Na verdade, eu estava num processo que eu chamo de meditação, que é ruminar, mastigar, ficar conversando com o texto. Eu leio, eu releio, eu oro, eu leio de novo, eu oro mais, eu leio mais. Às vezes fico muito tempo. Eu estava nesse processo, dizendo o que é que está faltando, o que é que eu não estou enxergando aqui. E, de repente, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele fez uma pergunta. Eu já aprendi que Deus não pergunta para saber a resposta, Ele sabe tudo. Normalmente, Ele pergunta para nos fazer pensar a respeito do assunto. Ele me disse, a respeito de quê, exatamente? É a demanda que eu, por meio do profeta, estou abrindo com a nação de Israel.
achei a pergunta bonita, bem elaborada, e falei, vou responder no nível. Dei mais uma lida e tentei caprichar. Eu falei, olha, o que eu consigo enxergar aqui do cerne da discussão é uma discussão em torno de propriedade. O senhor está acusando o povo de apropriação indébita. Eles estão te roubando, estão metendo a mão no que é teu. A discussão é em torno de propriedade. E quando eu falei isso, bastou responder para que, como a gente diz lá no Brasil, a ficha caísse. A conexão fosse feita entre os pensamentos. Quando eu falei uma questão de propriedade, é como se uma coisa explodisse dentro da minha mente. E a mente abrisse e eu começasse a ver as conexões ao longo da Escritura. Por quê? Quando você observa que a discussão é em torno de propriedade, essa discussão, na hora me remeteu a uma doutrina bíblica, que, na minha opinião, é um dos cernes do que pode ser classificado como cerne ou a espinha dorsal da revelação bíblica, que é a doutrina da redenção. A maioria das pessoas, quando é perguntado sobre redenção, você pergunta, o que é que significa redenção? Ele fala, salvação. Aí você pergunta assim, o que exatamente significa a palavra redenção? Diz, fomos perdoados, fomos salvos, alcançados pelo Senhor. Mas as pessoas não percebem a conexão. Que redenção, antes de ser aplicado no plano espiritual, como Efésios 1,7 diz, que nós somos redimidos pelo seu sangue, falando da obra de Cristo. Redenção era parte das leis civis e era aplicado de forma natural e literal na nação de Israel. O livro de Ruth, por exemplo, é uma história de redenção. E nos mostra como Boaz acaba se tornando o resgatador dos bens da família de Noemi, o que incluía, entre outras coisas, a responsabilidade de casar-se com Ruth. A história é de redenção. Mas a verdade é que a maioria de nós ouve redenção, mas não entende redenção. E porque a gente não entende o que Deus usou como uma ilustração natural, nós temos uma dificuldade de entender a sua aplicação, pelo menos de forma mais abrangente, no plano espiritual. Então, deixa eu tentar dar um exemplo. Mesmo para os portugueses tem uma feijoada diferente, acho que vai fazer sentido. Aliás, a de vocês também é muito boa. Nós não vamos abrir uma competição com a melhor, porque eu quero comer as duas. Alguns anos atrás, eu recebi um pastor da África que veio ministrar na nossa igreja. E quando esse camarada chegou, eu lembro que logo no início ele falou para mim, eu gostaria de comer uma comida típica brasileira. Quando ele falou isso, eu falei, na hora, eu vou mandar preparar para você uma feijoada. Quando eu falei feijoada, ele olha para mim e pergunta, o que é isso? Ele não falava o português. A palavra feijoada não remetia a nenhuma conexão com feijão. E eu expliquei para ele em inglês, falei, olha, é um prato à base de feijão. Ele olhou para mim e falou, só feijão? Ele não conseguia entender na cultura brasileira a gente comer feijão praticamente todo dia. E na cabeça dele deveria ser algo bem parecido com o grão de bico que a gente come de vez em quando, uma lentilha. E aí eu falei, olha, não é só feijão, também tem carne. Ele olha para mim e pergunta, que tipo de carne? Eu falei, porco. Quando eu falei porco, ele torceu o nariz. No país dele, eles quase não comem porco. E aí, eu vi que ele já não estava empolgado, mas ele resolveu fazer mais uma pergunta, que eu disse que era a pergunta proibida. Ele falou, que parte do porco? Eu falei, então, é melhor você comer primeiro e depois eu dou a receita inteira. Porque eu pensei, se eu falar que parte do porco vai, ele já desiste antes, ele já não está empolgado. Aí ele olha para mim e diz, fui instruído a não confiar em você. Isso é que dá a ficar aprontando com os amigos, a fama corre. Eu falei, não, o prato é muito bom. Ele, que parte do porco? Aí ele insistiu tanto e eu falei, quando eu ainda estava na orelha, ele olhou para mim e falou, não como, nem adianta fazer. Eu pensei que estava falando isso porque não sabe. Mandei fazer a feijoada. Falei, a hora que ele olhar para ela, vai rolar um clima. A hora que ele sentiu o cheiro, a hora que ele viu nossa empolgação comendo, e mandei fazer a feijoada, graças a Deus não mandei fazer só a feijoada. Porque eu lembro que ele olhava para aquilo, olhava para mim e fazia assim, cabeça, não toco nisso. E até hoje ele não sabe que perdeu um momento profético da visitação de Deus na vida dele. Ele não sabe o galardão que ele jogou fora. Mas por que eu estou colocando isso como exemplo? Eu lembro que eu fiquei surpreso, eu nunca imaginei na vida que alguém me perguntaria o que é feijoada.
Porque no nosso contexto cultural, algo tão comum, né? Lá no Brasil, há muito tempo, feijoada deixou de ser o prato típico carioca e virou patrimônio nacional, né? É de todo mundo. E, obviamente, a gente acaba pensando só dentro ali do nosso mundinho, e eu nunca imaginei que alguém pudesse me perguntar o que é feijoada. Mas o pior, eu nunca imaginei que eu me sentiria tão impotente, incapaz de explicar o que é feijoada, para alguém fora do contexto cultural. Porque não era só dizer um prato à base de feijão, que tem os pedaços do porco, eu não quero falar qual. Aquilo não comunicava, não expressava a força que tinha para nós. Agora, nunca nenhum brasileiro me perguntou, imagino que nunca vai me perguntar o que é feijoada, porque todo mundo sabe. Aliás, só de eu falar, você já deve ter a imagem completa na sua cabeça. Na minha, a imagem não vem seguida só de visão. Não é sério, gente, ela vem acompanhada de cheiro. Na minha lembrança tem o cheiro da feijoada. Aliás, sabe qual é o cheiro que eu lembro? Janeiro de 1992, eu estava em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. E na sexta-feira à tarde, os camaradas botaram a feijoada no fogão, a lenha, que ficava no andar de baixo da janela do quarto, que eu estava hospedado no andar de cima. Aquele cheiro entrava e ministrava a minha alma, e até hoje ele está impregnado na minha mente. Janeiro de 92, 30 anos, e eu não me libertei da lembrança do cheiro. Para mim, a palavra feijoada, ela não vem acompanhada só de imagem e de cheiro, vem de barulho. Eu ouço o croque do torresmo quebrando a mão. Desculpa vocês, faz tempo que não vê isso. Foi apelação, perdão. Quando os judeus falavam de redenção entre si, é a mesma coisa que a gente conversando de feijoada. Ninguém precisava explicar nada, porque todo mundo entendia. Quando nós hoje, cristãos gentios, que vivemos num período tão diferente do deles, num contexto cultural tão diferente, ouvimos eles conversando sobre redenção, é que nem meu amigo, pastor africano, ouvindo a gente falar de feijoada. A gente acaba tendo até uma noção vaga, mas acaba não entrando lá. Então, por que eu disse que talvez precise de um pouquinho de tempo? Porque eu vou dar uma volta na construção que nós vamos fazer. E antes de falar o que eu quero falar sobre o dízimo, porque o que eu quero é apresentar a vocês uma visão de que o dízimo é um ato profético, que celebra a redenção de Deus nas nossas vidas. Mas não adianta eu falar disso antes da gente entender redenção. Então, primeiro eu vou dar uma volta e explicar a redenção. Depois de explicar a redenção, nós vamos fazer a relação, ou demonstrar a correlação que existe entre ela e o dízimo. Então, falando de redenção, uma das coisas que eu e você precisamos levar em conta é que Levítico 25, 25, talvez seja um dos textos que mais resuma. Não esgote, não explique, mas talvez apresente o contexto de uma forma mais resumida. A palavra redenção, ela significa o resgate de uma propriedade. Você pode repetir isso comigo, só para efeito didático, para lembrar, não tem nada espiritual nisso. Diga comigo, resgate de uma propriedade. Só mais uma vez, resgate de uma propriedade. Levítico 25, 25 diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse irmão vendeu. Né? Algumas traduções, como NVI, detalham informações que estão em outros aspectos da lei de Moisés, virá o seu parente mais próximo. O que ele está falando? E aqui eu e você precisamos entender de uma maneira mais abrangente o desenho de redenção. Quando você olha para o judeu do Antigo Testamento, você vai perceber algumas coisas. Por exemplo, Deus sempre trabalhou numa premissa na Antiga Aliança, e ela se repete na Nova. Quando Paulo escreve aos Romanos e diz a ninguém devais coisa alguma, nós precisamos entender que, embora uma compra programada e parcelada não se classifique dívida, Deus sempre trabalhou de uma maneira bem clara, não pode viver em dívida. Quando você olha para o desenho do Antigo Testamento e alguém se endividava, e ele não tinha como pagar, lhe faltava cash, liquidez, normalmente os bens dessa pessoa seriam entregues para pagar a dívida. Não sendo suficientes, a coisa poderia chegar em qual estágio? A própria pessoa, aquele que devia, poderia ser entregue como escravo. Então, ele está falando de alguém que empobreceu. Numa época onde não tinha especulação em bolsa financeira, mercado de ações, como as pessoas empobreciam? Normalmente, uma colheita, né, que
se perdia por completo, principalmente se a pessoa, inclusive, parte do que a levou no investimento daquilo fosse a crédito, ela poderia se complicar totalmente. E quando alguém passava a estar endividado, então você percebe que esse processo seguia. Se tinham bens, os bens seriam dados para saldar. Se não fosse suficiente, a pessoa seria entregue como escravo. Se a coisa chegasse a esse ponto, quais eram as possibilidades de alguém que, depois de empobrecer, se tornar escravo, poderia escapar da situação, não sendo a morte? Estamos falando ainda em vida. Primeiro, Êxodo 21 estabelece um padrão que se limitava aos judeus. Se um judeu escravizasse outro, por conta de dívida, era sempre esse o vínculo, a Bíblia diz, ele seria escravo durante 6 anos, e no 7º ele sairia livre. Esse era o limite. Mas, quando não se tratava de uma relação entre 2 judeus, né, então, de repente, ou o credor ou o devedor não fosse, essa lei não se aplicava. Aí, alguém estando escravo, qual seria a outra possibilidade de escapar? A cada 50 anos, acontecia o ano do jubileu. Imaginando que o escravo que já está, a pessoa que está endividada virou escravo, não vai ter recurso para virar o jogo, trabalhando como escravo depois. Né? Porque, lógico, se ele pagar a sua dívida, ele sairia da escravidão, mas ele não teria condição. Então, já estamos presumindo isso. O ano do jubileu. A cada 50 anos, toda a dívida era zerada, todo escravo saía livre e toda a propriedade voltava ao dono original, porque as terras não eram vendidas como nós negociamos hoje. Elas eram propriedades familiares, só eram entregues em casos extremos. Mas quando se zerava a dívida, quando a dívida, que era o motivo tanto da escravidão como da perda da terra, se quebrava, quebrava-se o poder, tanto do vínculo sobre o escravo como sobre a terra, e tudo era zerado, começava de novo. Então, com isso em mente, eu quero que você tente imaginar uma situação mais ou menos assim. Eu procurei uma pessoa, né? Vamos imaginar um cenário parecido com o que talvez pudesse acontecer na época. Procurei um camarada que era assim, rico, mas rico, montado na grana. Eu queria até encenar isso. Alguém quer ser esse cara rico? Alguém quer vir aqui na frente e encenar o cara rico? Você não se incomoda? Um voluntário. Ninguém quer ser o cara rico. Seu nome? João, vem cá, João. O João era um camarada assim, mas rico, muito rico. Além de rico, era meu primo. 2º grau e meio distante assim, mas meu primo. E daqui a pouco vou explicar esse vínculo. Alguém mais quer ser rico? Pelo menos na encenação aqui hoje. Rico por um dia, 5 minutinhos. Vamos lá. Bom, para descaracterizar e não deixar pessoal, se fosse um judeu da época, como é que você queria chamar? Não sei, pastor. Não sabe? Salomão? Ok. Vou escolher o seu nome, Benjamim. Só para eu te chamar de Benja. Não sei por que eu acho legal isso. Tudo bem? Qual é o seu nome? Fábio. Fábio. Se você fosse um judeu da época, tem um nome de preferência? Pode escolher. Abraão, tá bom para você? Ou quer escolher outro? Tá ótimo. Ok. Abraão não vai ter apelido, que não me ocorreu nada muito rápido. Bom, antes de eu mexer com Abraão. Então, o João que agora se torna Benjamim. Gente, pensa num cara bem de vida. Mas rico, mas muito rico. Ele tinha muito recurso financeiro. Depois eu vou falar o tanto da riqueza. Eu falei que alguém ia ser mais rico só para atrair outro aqui. Mas eu acho que o Benjamim talvez seja mais rico. Aí a gente tem do lado de cá o Abraão. Antes de eu explicar o Abraão, também era um homem de negócio muito bem sucedido. Até hoje estão tentando fazer o levantamento do inventário dele, de tanta coisa, né, do patrimônio que ele tinha, de tanta coisa que tinha. Mas o Abraão é um empresário bem sucedido e não é meu parente. O Benja é um empresário bem sucedido e é meu parente. Eu fui primeiro no Benjamim. Falei, Benja, estou sentindo, linguagem que o crente gosta de usar, né? Estou sentindo que quem investir no plantio do trigo vai ganhar muito, muito dinheiro. Aí ele, de repente, olha para mim com a cara de paisagem e diz, por que é que está me dizendo isso? Eu diria, você sabe que eu tenho todo o know-how,
o conhecimento de produção, né, de investimento, do plantio, da colheita, de estocar, armazenar, as conexões de venda, distribuição. Só não tem o que o amado tem sobrando. Dinheiro, la plata, grana, money. Como é que vocês chamam o dinheiro aqui? Lá no Brasil tem tanto apelido que a gente não consegue decorar tudo. E aí eu diria, então, eu quero convidá-lo para ser meu sócio. Você entra com o financiamento, eu entro com toda a mão de obra e, no final, nós distribuímos poderosos lucros meio a meio. O Benjamin olharia para mim com a mesma cara de paisagem que ele está mantendo aqui e diria para mim assim, não cheguei onde cheguei correndo riscos. O que na sua cabeça pode ser um lucro poderoso, na minha pode ser um prejuízo enorme. Não, mas eu estou sentindo. Ele disse, você está sentindo, eu não estou sentindo. Mas o trigo está em alta, ele diria, Luciano, o trigo está em alta por causa da lei de oferta e demanda. O valor está alto porque ninguém está plantando, mas parou para pensar porque ninguém está plantando, não é a hora. O risco é muito alto. Ele diria, gosto muito de você, acredito que você é um cara bom, mas isso não é para mim. Eu digo para ele, não quer ser meu sócio, tem quem queira. Aí eu fiquei magoadinho, vamos ficar mais longe dele, de raiva dele. Não, só para ter espaço. Aí eu procuro o Abraão. Abraão, um visionário, o cara está crescendo, ainda não tem o que o Benjamin tem, mas rico emergente, a gente chamaria. O cara está assim, indo muito bem. Eu chego nele e digo, olha, negócio é o seguinte, eu quero te fazer essa proposta, e aqui é o seguinte, você não vai ser sócio nem meio a meio, 60% seu, 40% meu, só preciso de alguém que financie, que acredite no sonho, nós vamos fazer acontecer. Ele diz, ok, mas eu corro riscos, mas eu quero garantias. Se esse negócio não virar, quais são as garantias? Eu diria para ele, minhas terras, minhas propriedades, que não eram só animais, naquela época não tinha trator, era boi, cavalo, jumento, né? Tinha os escravos que eram considerados objeto, e eu diria, o que eu tenho é garantia. Ele falou, ok, não existia nenhum outro meio oficial, um cartório, como é que chama cartório aqui? O mesmo? Hã? Conservatório, onde a gente registrasse, então a gente... Conservatória, obrigado. Onde a gente registrasse, não tinha contrato, mas a gente iria diante dos anciãos, sentava às portas da cidade, testemunharíamos, eles seriam testemunhas do nosso negócio, o acordo era firmado. E aí ele fez um investimento. Agora a gente pensa num ano ruim. Se já tinha um risco comum para o trigo, pensa que deu tudo errado. Na hora que era para chover, não choveu. Na hora que não era para chover, perto da colheita, choveu. Vamos pensar no contexto do sul do Brasil, aqui da Europa, né? Deu geada e eu perdi foi tudo. Você acha que eu poderia simplesmente depois chegar para o Abraão e dizer, desculpa aí, foi mal? Ele ia olhar para mim e dizer, eu não corri risco, quem correu o risco foi você. É lógico que ele teria prejuízo, mas ele não ia amargar o prejuízo sozinho. Então, no momento que isso acontecesse, todos os meus bens, boi, camelo, jumento, servos, escravos, terra, passariam a ser dele. Mas não só isso. Porque eles não eram suficientes para saldar a dívida, eu me tornaria escravo dele. Ah, pastor, mas eram 2 judeus? Não, ele era. Eu era um edomita, nasci no país vizinho do lado, fui registrado com outra nacionalidade, não se aplicava a mim escapar em 6 anos. Qual era a minha possibilidade de deixar de ser escravo do Abraão? O próximo jubileu. Só que o último tinha acontecido 2 anos atrás. Tá bom, vamos exagerar, 9 anos atrás. O próximo é daqui 41, eu estou com 49. Daqui 41 não quero ser mais livre. Eu quero ele cuidando de mim, velhinho, até a morte. Não me interessa mais ser livre e tentar começar depois dos 90. Então eu estava numa situação, você concorda comigo, complicadíssima. Eu não tinha a menor perspectiva de deixar de ser escravo do Abraão, a menos que houvesse redenção. E antes de explicar a redenção, meu primo de 2º grau e meio, Benjamin, primeiro está me olhando com a cara assim. Eu falei, como a esposa faria quando o marido não ouve o conselho, ela diria, eu te disse, eu falei, eu avisei. Ele ia dizer, criatura, você foi muito ganancioso, você arriscou à toa. E eu fico imaginando porque ele, apesar de estar com raiva de eu não ter ouvido o conselho dele, ele estava com dó da minha família, porque todo mundo iria para a escravidão junto. E ele pensaria, por que esse cara fez isso? Ele ficaria aborrecido, ao mesmo tempo triste, indignado, não precisava, dei o conselho.
E ele ficou desse jeito os primeiros 6 meses, o primeiro ano e meio. Mas quando está chegando perto de 2, o coração do Benjamim começa a amolecer. Ele pensa, esse camarada insensato não merece que eu faça nada por ele, porque não precisava estar nisso. Mas a família não tem culpa. E de repente o coração dele começava a amolecer, se encher de misericórdia. Ele tomaria uma decisão. Qual? Ele decidiria ser o meu resgatador, o meu redentor. Como ele faria? Ele procuraria o Abraão e perguntaria, quanto é que meu primo de 2º grau e meio lhe deve? O Abraão ia dizer, olha, na época era tanto. Hoje, apesar de alguns abatimentos, com juros, correção monetária, o valor está em tanto. E ele aproveitaria para tentar recuperar tudo que perdeu, inclusive as possibilidades de ganho. Benjamim, que está num patamar que o Abraão ainda não alcançou, diria, ok, eu estou pagando a dívida. Meteria a mão no bolso próspero que Deus lhe deu e quitava a dívida. No momento que ele quitava a dívida, o que é que aconteceria? O vínculo de escravidão sobre mim era desfeito. Porque a única coisa que me mantinha escravo era a dívida. Com a dívida quitada, eu não sou mais escravo. A única coisa que deu a ele direito de propriedade sobre minhas terras e meus bens era a dívida. Quando a dívida fosse quitada, a terra e os bens que foram dados como garantia, não eram mais dele. Significava que voltava a ser tudo meu e eu era livre? Não. Significava que, nesse momento, meu resgatador tinha me comprado. E agora, até o próximo jubileu, eu era escravo dele. E todos os meus bens passavam para o domínio dele. Pastor, mas qual é o lucro? Deixar de ser escravo de um para ser escravo de outro. Primeiro, eu ia deixar de ser escravo de um cara que eu deixei amargurado com a perda financeira que eu gerei. Isso em si já era bom. Segundo, Deus estabeleceu que o resgatador tinha que ser um parente próximo. Por quê? Porque o vínculo que deveria estar presente nesse negócio tinha muito mais a ver com compaixão do que com negócio. Então, normalmente, o parente fazia isso movido de misericórdia, a menos que fosse a sogra lhe comprando com acerto de contas. Mas não é o caso aqui. Então, esse ato de compra dele faria com que agora eu me tornasse escravo dele. Mas você não ficou numa situação semelhante? Não. Porque aqui, ele, embora fosse meu dono e eu fosse seu escravo, ele não me trataria como escravo. Ele usaria de misericórdia e me trataria como família. Então, eu teria uma situação muito diferente aqui. Quem está entendendo? Isso era a redenção. Quando a Bíblia diz em Efésios 1:7, nele em Jesus temos a redenção, o que é que você precisa entender? Redenção é um ato de compra. E normalmente quem está sendo comprado perdeu tudo que tem, perdeu suas posses, sua liberdade, está numa condição de escravidão. Então tente trocar essas figuras e na sua mente construir comigo o que nós vamos fazer agora. Primeiro eu queria liberar o Benjamim e o Abraão para voltar aos seus lugares. Uma salva de palmas para eles. Quando a Bíblia diz que em Cristo nós temos a redenção, por que é que a Bíblia está falando isso? Nós precisamos entender que quando a palavra de Deus fala a respeito de redenção, ela está mexendo em situação de escravidão, ela está mexendo em situação de compra, como o exemplo que foi dado. O que é que aconteceu com o homem quando pecou? 2 de Pedro 2,19 diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. O homem, quando pecou, se tornou escravo, não apenas do pecado, mas de Satanás. Eu e você precisamos entender que a redenção é um ato de compra. Talvez você não tenha prestado atenção na declaração bíblica, mas é exatamente assim que a Escritura descreve. Quando você lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro, de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Compraste. Redenção era um ato de compra, era o resgate de uma propriedade. E foi isso que Jesus fez. Como? Pagando uma dívida. Colossenses 2,14 diz, o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, ele, Jesus, removeu e cravou na cruz. A obra da cruz é o pagamento de uma dívida. A dívida que eu e você não poderíamos pagar e nos manteria escravos.
Salmo 49, versos 7 e 8, descreve profeticamente esse cenário. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, e nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. O que é que a Bíblia está dizendo? Ninguém pode remir ao seu irmão. Ué, o irmão parente próximo fazia isso o tempo todo. Ele está falando de um outro nível de redenção, que não era aquele previsto em lei. O previsto em lei era uma ilustração. Você lembra que Hebreus 10:1 diz que a lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Deus estava ilustrando os bens vindouros que se concretizariam depois por meio de uma lei que ele estabeleceu. Quando a Bíblia está dizendo que um irmão não podia resgatar o outro, ele diz a redenção da sua alma é caríssima, ele fala de pagar o resgate no plano espiritual a Deus. Então, o que é que eu e você precisamos entender? Quando Cristo vem, ele não vem apenas para perdoar pecados, ele vem para pagar uma dívida, e ele vem exercitar um ato de compra. Redenção é o resgate de uma propriedade. Quem está entendendo isso? Então, explicamos o que é redenção no natural. Entendemos um pouco do que é redenção no plano espiritual. Para entendê-la melhor, nós vamos para um segundo aspecto agora, que é o quê? O resultado de redenção. Se redenção é um ato de compra, é o resgate de uma propriedade, quem é a propriedade em questão sendo comprada? Nós. Então, se redenção é Deus nos comprando por meio de Cristo, qual o resultado final? Isso faz de Deus o nosso dono. Tem muito crente dizendo, eu era escravo e não sou mais. Eu digo, conversa é essa? Você continua sendo escravo, você só mudou de dono. A diferença é que o seu novo dono não te comprou para te tratar como escravo, e sim como família. É por isso que a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo do espírito de escravidão, porque era tratados dessa forma, mas que aqui agora nós temos um espírito de adoção. Porque embora nos comprou, não nos comprou para nos tratar como escravos, e sim para nos tratar como família, mas apesar da disposição de adotar, tratar como família, manter isso, não muda o aspecto de que legalmente ele é o dono e nós somos a propriedade. Então todas as declarações bíblicas, elas vão apontar nessa direção, porque redenção é o quê? É um ato de compra, e como ato de compra, a conclusão a que se chega é inevitável. 1 de Pedro 2,9, vós sois a nação santa, o sacerdócio real. Aí ele vai dizer o quê? O povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você somos propriedade de Deus. Isso faz dele o dono. Quando eu e você entendemos isso, e aliás, eu não vou gastar tempo dizendo isso, mas ao longo de toda a Escritura nós vamos encontrar essa declaração. Em Atos 27, 23, quando Paulo está naquele navio que acaba naufragando próximo à ilha de Malta, e ele vai contar que ele teve uma visão de um anjo, para falar do desfecho de tudo. Ele diz assim, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. O que significa a frase, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo? De quem eu sou? Pertenço. Ele é meu dono. E a quem eu sirvo, sou servo, escravo. A palavra servo significa escravo. As pessoas hoje em dia usam o termo servo para apresentar um ministro quase como se fosse indicação de status. Eu já tive em lugares, né, onde os caras me apresentaram, está aqui conosco hoje, pastor Luciano Subirá, servo do Deus Altíssimo. Eu fico pensando, grande coisa, está me chamando de escravo. E é isso que servo é, e é isso que eu sou mesmo. Então, quando ele diz o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele está dizendo, sou propriedade, ele é meu dono, porque eu sou escravo. Ah, mas ele é pai, me recebeu como filho. Graças a Deus, porque essa é a base com que ele nos trata. Mas legalmente, isso não muda o fato de que ele é o dono e nós somos escravos. Eu lembro que um tempo atrás, uns anos atrás, estava pregando o evangelho para um senhor, já mais velho, e ele falou para mim, olha, é verdade que se eu me converter, 10% de tudo que eu ganho vai ter que ser de Deus, da igreja. Eu falei, não é verdade não. Ele falou, pastor, não me minta. Eu falei, eu sou pastor, não posso mentir. Ele falou, eu sei de fonte segura, de gente lá dentro da sua igreja, que diz que vocês pregam que 10% do que a gente ganha vai ter que ser de Deus, da igreja. Eu falei, olha, se o senhor está dizendo que foi gente do nosso meio, não vou chamar o cara de mentiroso não, mas tem algum desencontro de informação aí. Não é bem assim. Ele falou, o senhor tem certeza? Eu falei, absoluto. Quando ele baixou a guarda para respirar aliviado, eu entrei com os 2 pés no peito, falando a linguagem do futebol. Falei, 100% do que você ganhar ou ter vai ser de Deus. Deus não está comprando 10% das suas ações. Deus não vai ser dono de 10% do que você tem ou do que você ganha. 100%
de você e dos seus bens passarão a ser de Deus se você render sua vida a Cristo. E ele me olhou assustado. Sabe, outro dia eu falei isso e um crente ficou me olhando torto. Eu perguntei, quanto custa o reino de Deus? Ele não custa nada, é de graça. Eu falei, está enganado, custa tudo o que você tem. O cara o quê? Eu falei, custa tudo o que você tem. Mateus 13, de 44 a 46. Em 3 versículos, Jesus conta 2 parábolas. Na primeira, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro escondido no campo. Movido de alegria, vai e vende tudo o que tem para adquirir o campo. Quanto custa o campo que representa o reino? Tudo o que você tem. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Movido de alegria, vai e vende tudo o que tem para adquirir a pérola. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. Espera aí, pastor, o senhor está querendo dizer que eu compro minha entrada no reino? Não, você não compra nada. Quem foi comprado é você. O que você faz é aceitar a legalidade da transação. Pastor, não entendi. Eu deixo de ser dono de tudo, mas não compro nada. Sim. Você reconhece que foi comprado. O combo, o pacote do reconhecimento que foi comprado, significa que se um dia você foi dono de alguma coisa e já não era mais, porque era escravo, tudo o que você imaginou que pudesse ter, o tinha. Não será seu, será de quem comprou. Se você aceitar a legalidade do ato de redenção, que te tira daquela escravidão, você tem que admitir que você não é dono de nada, que o seu Redentor é dono de tudo. Observe que em Romanos 10, Paulo diz assim, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A igreja mudou esse versículo. A gente diz, tem que confessar Jesus Salvador. Onde é que está isso na Bíblia? Lugar nenhum. Mas ele não é Salvador? É, porque a Bíblia diz, se você confessá-lo Senhor, você vai ser salvo. Se ele salva, é Salvador. Mas Salvador não é o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor. Quem está entendendo? E o que acontece? Gente, todo aquele mundo antigo que se entendia o que significava chamar alguém de Senhor. A palavra Senhor só era dirigido ao amo, ao dono, era o escravo que usava para o seu possuidor. Então, quando eu e você entendemos a pregação do Evangelho, peraí, o pecado nos deixou não só endividados, mas escravizados. Não poderíamos sair disso. Cristo veio pagar a dívida e, ao pagar, nos comprou. Agora pertencemos a Ele, somos escravos. Quando você entende a transação e a reconhece, o que acontece? Você vai se curvar diante de Jesus e dizer, eu já não era meu dono, mas a partir de agora, com certeza não sou. O Senhor é meu dono. O Senhor comprou tudo que eu sou, o Senhor comprou tudo que eu tenho, e a partir de hoje, tudo que sou e tenho pertence ao Senhor. Sabe onde isso nos leva? A um conceito muito maior do que o dízimo. Se chama mordomia, a consciência de nada que você é e tem é seu, e que você cuida de algo que é de Deus, não do que é seu. Outro dia, querendo relativizar o dízimo, falou para mim, eu não sou dizimista, eu sou tudista, porque tudo é de Deus. Eu falei, eu sou os dois. Por que é que você tem que escolher entre um e outro? Eu falei, tudo é de Deus porque Ele comprou tudo. Agora, como nós vamos ver, Ele estabeleceu com um propósito, que uma parte do tudo que Ele comprou tenha que ser entregue com um propósito específico. Então, daqui a pouco nós vamos falar da outra parte. Por enquanto, vamos sustentar a declaração do tudista, tudo é de Deus. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 6. Agora eu quero começar a fazer a curva e voltar para o nosso assunto. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 18, a gente lê o seguinte. Fujam da imoralidade sexual. Paulo diz, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Ele está dizendo, pensa num pecado delicado, porque todo e qualquer outro pecado é fora do corpo. Esse é contra o corpo. Qual a gravidade disso? 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Outra tradução diz que não sois de vós mesmos. Se você puder e já confessou Jesus, diga comigo, eu não sou meu dono. Eu não me pertenço. A gente tem uma frase que usa muito no Brasil, não sei se é conhecida aqui. A gente diz, você não é dono nem do seu nariz. Não é dono de nada. Por quê? O Senhor comprou isso. Então, olha o argumento que ele está usando. Paulo podia usar vários argumentos para a gente não cometer imoralidade sexual. Ele poderia usar o argumento de Efésios 4, não deis lugar ao diabo.
E ele dizer, olha, se você abrir uma brecha por meio desse tipo de pecado, Satanás vai entrar, vai fazer uma devassa, vai fazer um estrago, não se exponha, não seja insensato. Ele poderia usar outros argumentos, como do livro do Apocalipse, que diz, de fora ficarão os impuros, a palavra impuros ali, pornos, quem comete porné, imoralidade sexual. E se você olhar o pacote da descrição lá de Apocalipse 22, a partir ali do versículo 12, mas principalmente ali o 14 e o 15, quando a Bíblia diz, de fora ficarão, o importante é você ler o que vem antes. A Bíblia diz que nós temos que lavar as vestes no sangue do Cordeiro, para que a gente tenha o direito de entrar na cidade pelas portas. Quem entra pelas portas? Quem foi lavado pelo sangue. Não tem outro jeito de entrar no reino de Deus, a não ser aceitando a redenção pelo sangue. Se só entra quem foi lavado pelo sangue, quem é que não entra? Quem não foi lavado. A lógica é simples, não é? Mas João diz, de fora ficarão. E ele começa a falar de práticas pecaminosas. Ele não está dizendo que só aquela lista de pecados são pecados que as pessoas cometeram imperdoáveis, não poderão ser e nunca entrarão. Ele está falando para a gente que lavou a veste no sangue, mas voltou a cometer aquelas bobagens que não devia. Ele está dizendo, o ato de compra te deu acesso e o seu comportamento está negando a você o que você poderia desfrutar. Este seria um argumento mais do que suficiente para tocar o terror na crentalhada de Corinto e dizer, não cometam imoralidade. Há vários argumentos para ser usados, olha o que Paulo está usando. Você não pode fazer o que quer com o seu corpo, porque o corpo não é seu. Paulo está apelando para o conceito de mordomia. Você foi comprado, como nós sabemos disso, verso 20. Por quê? Ele começa explicando isso, porque vocês foram comprados por preço. Por que o corpo não é nosso? Paulo diz, o qual tendes da parte de Deus. Ué, mas é meu corpo, eu nasci com ele. A partir do momento que você entendeu redenção, se sujeitou a Cristo, o corpo não é seu. Mas não sou eu que uso, tem da parte de Deus. Você é um mordomo que tem que usar de forma adequada. Então ele diz, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Algumas traduções ainda acrescentem, glorifiquem a Deus no corpo e no espírito, os quais pertencem a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que Deus quer ser glorificado por meio do nosso corpo, que não é bem nosso, é dele. Mas da forma como nós usamos. Aqui nós temos o conceito de mordomia. Se eu entendo, peraí, esse corpo não é meu, é de Deus. Então não tenho direito de pegá-lo e botá-lo na sujeira da imoralidade, porque não é meu, é de Deus, eu tenho que cuidar do que é dele. Essa consciência glorifica a Deus. E Deus está sendo glorificado pelo corpo, não por meio da dança no louvor, mas por um culto de santidade, que reproduz a consciência e o entendimento. Ele comprou, ele é dono, e quando eu reconheço dono, eu estou celebrando o ato de compra, estou celebrando a redenção, estou exaltando a Deus. Quem está entendendo? Agora, Deus não é dono só do seu corpo. Ele é dono de tudo que você tem. E aqui eu quero te dizer, se a lógica funciona para o corpo que ele comprou, funciona para os bens que não são nossos. E agora eu quero começar a fazer a curva e voltar para o assunto que envolve finanças, mas não se limita a isso. Mordomia é muito abrangente. A pergunta a ser feita agora é, como quem entende o que é ser comprado deveria agir? Como essa pessoa deveria se comportar? E se você puder, eu quero te dar um exemplo bíblico que talvez te ajude nessa compreensão. Gênesis, capítulo 47. A gente vai ler junto aí a partir do versículo 13. Enquanto você localiza o texto, eu quero dar o pano de fundo. Quando José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, você lembra que depois de anos entre a escravidão e a prisão, ele finalmente acaba diante de Faraó. Ele interpreta o sonho profético de Faraó dizendo, 7 anos de vacas gordas, prosperidade virão. Mas no fim deles, virão 7 anos de vacas magras. Então ele diz, aproveite o tempo da provisão e não gaste tudo que você ganha. Trabalhe com provisionamento. Gente, isso é um baita conselho para a gestão de finanças. Tem gente que começa a prosperar, ele gasta mais, ele sobe o padrão de vida. Não se gasta tudo que ganha, se trabalha com reservas, porque a vida é cíclica. Você não sabe como será o dia de amanhã. Volta e meia, tem gente chorando. Me ajude, ele quer que você faça sacrifícios para ajudá-lo, porque ele não fez para se preparar.
E aí você que fez para não estar passando o que ele passou, tem que sacrificar mais para ele que não quis sacrificar. Não estou dizendo que a gente não deve ajudar, mas uma das melhores formas de ajudar é criar uma cultura a respeito do assunto. Bom, isso é para outra mensagem. Vamos voltar aqui. Depois de interpretar o sonho, José dá o conselho para o faraó: acha um cara bom para gerenciar esses anos de fartura e provisão, para que você não só sobreviva ao tempo da fome que virá depois, mas para que você cresça na crise. As pessoas que mais ganham recursos são pessoas que sabem aproveitar os momentos que para a maioria acaba sendo de crise. O faraó olhou para ele e falou: tu está contratado, garoto. Não tem ninguém que tenha essa sabedoria do alto, esse poder de gestão como você, está contratado. E aí você conhece a história. Vieram os 7 anos de provisão, depois disso vieram os 7 anos de fome. É na fome que os irmãos José vão acabar voltando ao Egito. Bom, é nesse contexto que a Bíblia diz, Gênesis 47, eu vou começar no 13. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que comprava, e o recolheu à casa de Faraó. Ainda que isso ainda não tivesse acontecido completamente nessa altura da história, o resultado final é esse. Todo o dinheiro. Você consegue imaginar que José tirou todo o dinheiro de circulação no Egito e em Canaã, tudo para o cofre de Faraó? O texto continua e diz assim, verso 15, quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram, queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? Então, ninguém tem mais dinheiro. 16, José respondeu, se vocês não têm dinheiro, traga o gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Já vi muito crente alegando isso, não tem dinheiro para pagar uma dívida. Eu digo, desfaça de bens. E José diz, gente, vamos converter em dinheiro essas coisas que vocês têm. Ele diz, traga o gado, eu dou comida. Verso 17, então trouxeram o seu gado a José, e eles deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gados e jumentos. E José o sustentou aquele ano em troca do gado deles. 18, tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram, não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que o meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Os caras disseram, quando tinha dinheiro, nós compramos com dinheiro. Quando acabou, você ofereceu o gado. Agora não tem mais nem dinheiro nem gado. Então é o seguinte, se a gente comprar o grão e não pagar, você vai executar a dívida, vai levar a propriedade, vai levar a gente escravo, vamos simplificar, a gente já está se vendendo. Vendendo nossa terra, vendendo a nossa liberdade, porque nós não podemos morrer. Na cabeça deles a lógica é simples, mais vale ser um escravo vivo do que um livre morto. E quando eles fazem a proposta, José aceitou. Gente, o que José fez talvez possa ser considerado a maior transação imobiliária de todos os tempos. Verso 20 diz, assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, toda. Faraó virou dono do país inteiro, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Esse escravizou, está muito claro o que aconteceu. Agora, olha o verso 23. Então José disse ao povo, eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Agora, olha o que ele vai dizer, muito importante. Das colheitas, vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo, para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Vamos parar para pensar. De quem é toda a terra do Egito agora? De Faraó. De quem é o grão que está estocado? De Faraó. De quem é a mão de obra que vai trabalhar para o plantio e a colheita? De Faraó. Pelo menos o ó, gente. De Faraó. Ok. Então pergunta com a resposta óbvia. Eu brinco que isso é tipo aquela campanha do cartão de crédito, que ele só quer que você fale o nome dele. De quem é a colheita? De Faraó. Alguma dificuldade de entender isso?
Aí José diz, negócio seguinte, gente. A terra é de Faraó, o grão é de Faraó, a semente. Vocês, mão de obra, são de Faraó. Mas na hora da colheita, fala o seguinte, dá 20%, a quinta parte, para o Faraó. E 80% fica para vocês. Você acha que alguém levantou para protestar com José? Ladrão! Está tentando pegar 20% do que é nosso. Os caras pensam, o que, maluco? O Faraó é dono de tudo. Vai pegar só um pedaço do que é dele. E vai deixar a gente com o resto. Os caras fizeram, foi festa. Olha o verso 25. Eles disseram a José, o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. É quase um desse jeito, dá gosto de ser escravo. Você diz que modelo novo de escravidão é esse? O Faraó é dono de tudo, mas nós vamos ficar com a maioria. Todo mundo aplaudiu, agora preste atenção. José é um tipo de Cristo. E nós precisamos entender algo. Outro dia um irmão estava resmungando com o negócio do dízimo. Estão tentando tirar 10% do que é meu. Eu falei, não, cabeção. Deus está te deixando ficar com 90% do que é dele. Se você entende redenção, se você entende o que é ser comprado, a discussão não é tão tentando pegar 10% do que é meu, porque nada é teu. A questão é o dono de tudo que te comprou, diz, me devolva só 10% do que é meu. José cobrou 20%. Ele diz, me devolva só 10% do que é meu e fica o resto. Aonde que, para quem entende redenção, isso é um negócio ruim ou injusto? O problema é para quem não entende. E se o cara não entendeu, nós vamos perguntar se ele está vivendo ou se a gente tem o que discutir com ele. Agora, por que José pediu a 10ª parte? Por que Deus estabeleceu o dízimo, que é a 10ª parte, quando José pediu a 5ª, que é 20%? O número 10 sempre está associado na Bíblia à redenção. Sabe, eu lembro de uma época a gente estudando a tipologia bíblica dos números. O 10 era um desafio para nós. Porque eu dizia assim, gente, 10 é número, tem hora que é número de prova, tem hora que é número de juízo. Quando Deus deu 10 pragas sobre os egípcios, 10 era número de juízo. Mas quando ele deu 10 mandamentos para provar o coração do povo, é número de prova. E aí nós estávamos no debate, num grupo de pessoas, dizendo, alguém conseguiu definir o 10 com clareza, é prova ou juízo? A questão é que, seja os 10 mandamentos para provar o povo, ou as 10 pragas, ambos são dados quando? Num ato de redenção. Que dia do mês Deus determinou que o cordeiro do sacrifício fosse separado? Seria sacrificado no 14º, mas Deus disse, separa, faz o exame e separa no 10º dia. Não é no 9º, não é no 11º. O cordeiro da Páscoa é no 10º dia. Figura quem? A Bíblia diz, Cristo é o nosso cordeiro pascal. O 10 está associado à redenção. A coisa que você mais vai encontrar em comum está ligado à redenção. Aí nós temos um ato de compra aqui em José, prefigurando tudo que Cristo faria. E nós temos um Deus dizendo 10%, que é o que lembra a redenção, volta. O que é que Deus está tentando comunicar para mim e para você? Então preste atenção. José não estabeleceu a 20ª parte apenas para manter a corte de Faraó. Até porque a 20ª parte já era dada antes da crise. José, quando comprou o povo, falou, gente, presta atenção. O Faraó aqui não está explorando nenhum de vocês. Vocês entenderam que ele salvou a vida de vocês? Todo mundo, sim. Você salvou a nossa vida junto com o Faraó. Ok. Mas para que vocês não esqueçam quem é quem na história, nós vamos ter algo que lembre vocês do que aconteceu e quem é quem nessa história. Por quê? Todo favor que você faz, não lembra que é favor, ele acaba virando obrigação. Eu lembro de uma época que nós tínhamos um programa social, eu diria até equivocado, onde admitimos qualquer desempregado no programa social, fosse da igreja ou mesmo de fora, conhecido de alguém que coubesse. A gente dizia, você tem 6 meses de mantimento aqui para retirar. Se encontrar emprego no primeiro mês, está no lucro. Mas se não encontrar, não importa, se não tiver o que comer no 7º, acabou. Se a gente não ficasse dizendo aí, passou 1 mês, só tem mais 5, passou 2, só tem mais 4, passou 3, está na metade. O camarada chegava lá no 7º mês, cadê minha cesta básica? Como se a gente é que devesse para ele o negócio. Porque favor que você não lembra que é favor, vira obrigação. Agora preste atenção, Deus sabe que seu povo é esquecidinho. Deus diz, Josué, quando vocês passarem o Jordão, tira 12 pedras, levanta o memorial.
Senhor, nunca ninguém abriu o rio antes. Pois é, mas vocês têm um problema depois, lá na frente, de lembrar. E eu quero que todo mundo lembre. Quando Jesus está na última ceia com os seus discípulos, ele diz, negócio seguinte, gente, eu vou morrer pelo vocês tudo. Mas todas as vezes, todas, que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês precisam lembrar o que eu fiz. Quem está entendendo? José está estabelecendo um padrão, não é mera taxa para manter a corte de Faraó. É algo que mantenha todo mundo consciente e grato do que é que foi feito por eles. O dízimo não tem mera função de dar manutenção à casa de Deus. Isso é feito colateral. O propósito do dízimo é nos lembrar o que é que aconteceu. Sabe, durante muito tempo, eu vejo que a gente tem sido ensinado de forma errada. Ah, se você dizimar, Deus diz, vou repreender o devorador. Outra figura para a gente entender aqui. Mas, pastor, não foi Deus que falou, foi. É outra figura que eu e você precisamos entender. Normalmente, na Bíblia, nós somos instruídos a fazer alguma coisa contra o diabo, contra o inimigo. Jesus diz em Marcos 16, em meu nome, vocês expulsam o demônio. Quem expulsa o demônio é a gente. Se alguém ficar endemoniado perto de você, você não orou, meu Deus, vem tirar esse demônio de dentro dessa pessoa. Você chuta o miserável para fora, usando a autoridade do nome de Jesus, mas é você que repreende. Em Efésios 4, a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo. Em Tiago 4, a Bíblia diz para resistir o diabo e que ele vai fugir de nós. Em 1 de Pedro 5, ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, resistir-lhe o tempo todo, Deus diz, você resiste. Mas quando o assunto é redenção, e redenção retrata a propriedade de Deus, Deus decide defender o que é dele. Então, preste atenção. Às vezes a gente acha que o dízimo é uma coisa mística, mágica. Nós precisamos entender o que ele significa. Vamos estabelecer uma figura para compreender melhor isso. Na ocasião da Páscoa, Deus disse, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão colocar nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passar, Deus diz, o sangue será por sinal. O sangue protegia a casa? Não. O sangue era só um sinal. Se fosse o sangue de um animal sacrificado protegesse a casa, tinha gente botando sangue até hoje. Tinha gente botando não só no umbral, na porta, a porta toda, a parede, o telhado, o muro, o portão. Mas Deus diz o seguinte, quando o anjo da morte passar e ver o sinal, e o sangue significava o quê? Esses são os que eu comprei para ser minha propriedade. Deus diz, eu vou defender aquela casa. Porque quando o assunto é propriedade, Deus diz, agora a briga é comigo e ninguém toca no que é meu. O que é que eu e você precisamos entender? Anos atrás, eu ouvi um amigo, pastor Carlos, compartilhando na sala da minha casa, em detalhes, a história de conversão dele. Pensa num cara que veio do lugar assim, dos mais profundos, da magia negra, do satanismo. A conversão dele é extraordinária. E eu perguntei para ele, eu falei, meu amigo, como alguém que viveu o que você viveu, entendeu e teve a revelação de Cristo e conseguiu sair do lugar de cegueira onde estava? Ele sorriu, olhou para mim, usou uma expressão comum para nós no Brasil, e diz, o diabo deu um tiro no pé. Eu falei, como é que foi? Ele falou, cara, não queira saber a nojeira das coisas que a gente tinha que praticar. E diz, o diabo paga mal quem lhe serve. Ele diz, mas eu lembro de uma ocasião que o demônio a quem eu servia na magia me pediu que fizesse um trabalho. Eu estou misturando a linguagem de linhas diferentes só para você entender. Não vou usar toda a terminologia técnica que ele deu, eu nem lembro tudo. Mas ele disse assim, ele me pediu que fizesse um trabalho com um defunto humano de 15 dias. Ele falou, você não tem noção o que é isso. A Bíblia diz que Lázaro, com 4 dias, cheirava mal. Você não tem noção o que é isso. Agora estou até na dúvida se é 15, acho que era 15. Eu falei, não tenho noção nem do Lázaro com 4, o que dizer dos de 15. Ele diz, comprei um corpo, que é a gíria do que eles dizem. Descobri num determinado cemitério, onde tinha alguém enterrado com 15 dias. Comprei o corpo, paguei para um funcionário me dar acesso, violar o caixão, violar o túmulo sem que eu fosse descoberto.
Ele diz, na hora de fazer o que eu tinha que fazer, já tinha violado o túmulo, tive acesso ao caixão. Quando eu ia violar o caixão para ter acesso ao corpo, foi o demônio que eu servia na magia, apareceu materializado atrás de mim. Me chamou pelo meu apelido da magia e disse, ei, o que eu te pedi não dá para fazer com esse corpo aí não. Ele disse que falou, comprei, vou fazer com esse. Ele disse, se você tocar nesse corpo, você morre. Ele falou, tá de brincadeira, por quê? E o bicho com a cara de indignado, faca a cabeça assim, esse é do homem lá de cima. E disse que ficou bolado com aquilo, nunca aconteceu isso na vida. O dia seguinte, ele vai perguntar, investigar. E ele descobre que quem tinha sido enterrado ali 15 dias antes era uma crente, esposa de um pastor que havia falecido. E ele começa a pensar e diz, subirá. Se aquele resto mortal, podre, estragado que sobrou de você, com 15 dias em decomposição, Deus já está defendendo, porque é dele. O que dizer de você hoje, meu querido, da sua casa? Deus defende o que é dele. Agora, lembra que Deus diz, a briga é sua, eu só entro quando eu vou defender o que é meu. Deus disse, se você trouxer os dízimos, eu repreendo o devorador, a briga é minha. O dízimo é mágico ou místico? Não. Assim como o sangue, ele é um sinal que bota Deus na frente. Porque deveria ser o reconhecimento de quem entende um ato de compra. Você está acompanhando? Por que é que nós celebramos a ceia? Recordando a redenção. Por que é que nós dizimamos? Recordando a redenção. Aliás, quando é que os dois aparecem na Bíblia? Os dois aparecem juntos na Bíblia a primeira vez, em Gênesis 14. Abraão sai para recuperar Ló, que havia sido levado cativo numa batalha, e tudo que havia em Sodoma, inclusive Ló que morava lá, havia sido levado junto. A Bíblia fala de uma guerra de 5 reis contra os 4. Os 5 não conseguiram prevalecer, perderam a batalha. Os 4 levam o despojo de todos os reis. Abraão toma conhecimento. Alguém diz, levaram Ló, seu sobrinho, diz o quê? A Bíblia diz que ele pega 318 homens, nascidos e treinados em casa. Gente, não é bem um exército, é malemar um pelotão. Chama uns vizinhos ali e diz, ó, tem uma bronca para resolver ali, vão cair para dentro, vão cair para cima dos caras. Imagina alguém dizendo, você sabe que 5 reis com seus exércitos não ganharam? Ele diz, eu sei, eles não tinham o que nós temos. Imagina um servo dizendo, o Deus Altíssimo está conosco, claro que está, estamos dentro. Vamos para cima da turma. Sobrenaturalmente, Abraão com aquele grupinho, vence aqueles reis com seus exércitos. Quando ele vence, ele já era rico quando saiu, mas quando ele volta, ele é o cara. Porque agora o despojo de 9 reis com seus exércitos, pelas leis da guerra, é tudo dele. Ele volta com tudo. Quando ele volta com tudo, o rei de Sodoma chega e diz, você não precisa de tanta gente para comer seu patrimônio. Me dá pelo menos o povo. Fica com os bens, mas me dá pelo menos o povo. Eu não vou ser rei se não tiver ninguém para reinar. Abraão olha para ele e diz, eu não fico com uma sandália do que é seu. Não quero ninguém dizendo enriqueci Abraão. Abraão está dizendo o que eu fiz foi um ato de misericórdia e redenção. Aí imagina o rei de Sodoma feliz, vai devolver tudo? Tudo também não. A Bíblia diz que Abraão separa o dízimo, mas não só o dízimo dos melhores despojos, porque o dízimo não é só a 10ª parte, é a melhor das 10 partes. E ele separa o dízimo e entrega para quem? A Bíblia diz que Melquisedeque vai ao encontro de Abraão, trazendo o quê? Pão e vinho. É a primeira vez que você vai ver o rito de pão e vinho aparecendo na Bíblia. Como que Hebreus nos conta essa história do que aconteceu? Você pode me acompanhar para a gente poder finalmente começar a terminar. Começar a terminar é a frase mais relativa que o pregador pode usar. Eu lembro das primeiras vezes que eu andei de avião, e o piloto diz, entramos em procedimento de descida. Feche a mesinha à sua frente, aperte o cinto de segurança, ajuste o inclino do seu assento. Pensei, deve estar ali uns 2 minutos, mais 20 para descer. Pois bem, ajuste o encosto da sua cadeira, aperte o cinto. Feche a mesinha à sua frente, entramos em procedimento de descida. Em Hebreus, no capítulo 7, me acompanhe lá, por favor. Na verdade, vou começar
no verso 20 de Hebreus 6, que é o último versículo, porque a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo, você sabe disso. Essa divisão é posterior, bem tardia. Aconteceu em 2 momentos. A divisão em capítulos se deu no ano 1200 da era cristã já. A divisão em versículos, mais de 300 anos depois, Portugal já tinha descoberto o Brasil. Essa divisão foi feita só para ajudar a gente a encontrar o que está escrito onde. Não deveria fragmentar o nosso pensamento. Então, o capítulo 6 termina dizendo, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma referência ao Salmo 110, 4, profético, messiânico. Agora, depois que ele menciona que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque isso foi profetizado no Antigo Testamento, o mesmo Testamento que já falava quem era o Melquisedeque, que veio ao encontro de Abraão. O capítulo 7 começa no verso 1 dizendo, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando esse voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, e depois também é rei de Salém, ou seja, de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Tem uma discussão enorme na teologia. Se Melquisedeque é um tipo, uma figura de Cristo, ou se ele é uma manifestação do próprio Cristo. Não importa o que cada grupo acredita, o resultado final do que nós vamos falar aqui não muda. Particularmente, eu não creio que ele é uma teofania, uma aparição de Cristo. Eu creio que ele é uma figura, porque a Bíblia diz que ele era um rei de um lugar específico. Né? A Bíblia diz que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Não diz que ele é o Filho de Deus, ele foi feito, ou seja, tem figuras, minha opinião. Mas independente qual seja a sua, não muda o que vem agora. Olha o verso 4. Vejam como era grande esse, está falando de Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os sírios de Levi, Antigo Testamento, sacerdócio levítico, da lei de Moisés, os que dentre os sírios de Levi recebem o sacerdócio tem ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os sírios de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvidas de que o inferior é abençoado pelo superior. Então, ele está dizendo, se Abraão se curvou diante desse cara para ser abençoado por ele, ele é maior do que Abraão. Abraão é o patriarca maior para todos os judeus. A construção do raciocínio agora é, imagina quão grande esse Melquisedeque é. Para Abraão se curvar diante dele e ser abençoado por ele. Aí ele diz assim, verso 8, aliás, aqui, os que recebem dízimo são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Aqui, no contexto de tudo que nós estamos descrevendo a vocês no sacerdócio levítico, quem recebe dízimos são homens mortais. Ali, em Gênesis 14, Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. Ele faz essa distinção. Aí ele diz assim no verso 9, e por assim dizer... NVI diz, pode-se até dizer, porque o que vem agora é alegórico, não é literal. Também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão. Outra tradução diz, nos lombos de Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro desse. A Bíblia está dizendo, quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, Levi se curvou junto naquele ato. Quem é Levi, gente? É o bisneto de Abraão. Abraão ainda não teve seu filho Isaac. Depois que Isaac nascer, ele vai ter Jacó e Esaú. Jacó terá o nome transformado em Israel. Israel vai ter 12 filhos homens, fora de Ná. Um deles se chama Levi. Para os descendentes de Levi, bisneto de Abraão, será dado o sacerdócio. Levi não existe. Então, o que a Bíblia está falando não é literal, é simbólico. Quando Abraão se curva, o sacerdócio levítico que procede dele se curva também diante daquele de quem se testifica que vive. E Levi, na pessoa de Abraão, está entregando os dízimos a Melquisedeque. O antigo sacerdócio está oferecendo os dízimos ao novo sacerdócio. Isso não é a passagem dos dízimos da velha para a nova aliança, me diga o que é. Porque ninguém que critica o dízimo hoje oferece. Não é nem uma contestação suficiente, é contestação nenhuma sobre um texto claro.
Obviamente, se Deus está dizendo, ei, esse dízimo não é só uma expressão da lei, vai servir a lei, mas será aplicado também na nova aliança, nós precisamos entender que essa ideia de reconhecimento, ela é importante. Talvez faria mais sentido para você, ouvindo o que falamos no culto às 11, sobre quão sensível é a relação com o dinheiro, entender por que Deus quer um efeito regulador nessa área. Eu, durante muitos anos, eu lembro quando chegava a hora de dizimar, eu pegava meus filhos, ainda pequeno, colocava o dízimo no envelope, chamava toda a família. Nós nos ajoelhávamos juntos e todo mundo segurávamos aquele envelope. A gente dizia, Deus, aqui tem 10% da renda. O Senhor não é dono só dos 10%. O Senhor é o dono de toda a renda. O Senhor é o dono das nossas vidas. A minha vida, a vida da minha família, todos nós somos teus. Essa 10ª parte de tudo que pertence a Ti é aquilo que nós tiramos para nos manter conscientes e para Te honrar. Pelo fato de que o Senhor nos comprou e, embora pudesse nos tratar como escravos, nos deu tamanha liberdade. Isso é mais do que a manutenção da tua casa. Isso é uma expressão de gratidão e de manter nossa consciência viva em relação a tudo aquilo que o Senhor fez. Quem está entendendo, diga amém. Parece que tem que terminar, né? Vamos fazer o seguinte. Em Deuteronômio, no capítulo 26, o último texto que eu vou ler. Deuteronômio, no capítulo 26, Deus estabeleceu algumas regras sobre a contribuição. Eu vou lembrar você que Hebreus 10:1 diz que a lei não tem imagem exata das coisas, sim a sombra de bens vindouros. Que ritos cerimoniais da lei eram alegorias para a época presente que nós vivemos hoje. Em Deuteronômio 26:1, Deus diz, ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, teu Deus, lhe deu, colocá-las no cesto, ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu para lhe fazer habitar o seu nome. Estava falando do tabernáculo, do santuário. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá, hoje declaro ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Preste atenção, diante do altar. Você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo, meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Está falando de quando Jacó saiu de Padã Arã. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. Ali veio a ser uma nação grande, forte, numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram, nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocarás diante do Senhor, seu Deus, e se prostrará diante dele. Observe a frase. Antes era altar, agora se prostrar diante dele. 11. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Nós temos um tripé na contribuição. Qual? Altar e prostrar-se. É a visão de adoração. Deus diz, tem que se alegrar. Não é mera adoração formal ou imposta. Tem que ter alegria, expressão de alegria. Mas Deus diz, tem que ter uma confissão. Qual era a confissão? Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, falando de Jacó, desceu o Egito, fomos escravizados. Mas o Senhor nos redimiu. O momento de se entregar à contribuição envolvia 3 aspectos, e entre eles a celebração da redenção que eles em figura viveram na época. O que isso nos ensina? O culto às 9, quando eu falei sobre generosidade, eu enfatizei que Deus ama o que dá com alegria. Porque isso precisa ser um momento de alegria, é um dos fundamentos. Do culto às 11, quando falamos sobre honra, falamos sobre a visão correta de adoração. Mas eu estou tentando fechar o tripé, trazendo a você uma ideia, um entendimento a respeito da importância de se celebrar a redenção. Todas as 3 coisas são importantes e se complementam. Então eu termino encorajando você a tirar um tempinho e ouvir as outras mensagens. Não importa quando e como você faça isso,
mas eu quero lhe encorajar a fazer, porque à medida que nós vamos entendendo o que é que Deus propôs, gente, não é apenas financiar a propagação do Evangelho, e já seria um grande privilégio. O pacote é maior do que isso, é sujeitar continuamente o maior concorrente do senhorio de Deus no nosso coração, por meio de uma visão e um entendimento correto. E obviamente eu deixei para falar isso tudo depois de já ter tirado a oferta, porque eu não quero que você ache que a gente está tentando te emocionar para contribuir mais. Sua carteira está salvo, por hoje pelo menos. A ideia é te ajudar a entender, a fazer a coisa certa, do jeito certo. E essa combinação vai dar muita diferença. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Meu Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito continue trabalhando em nós e no nosso entendimento a compreensão das verdades que aqui foram expostas. Que isso não termine ao final dessa reunião. Nós clamamos por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. Nós oramos que o Senhor estenda a Tua mão, que possamos viver um novo tempo, não só na contribuição, mas acima de tudo, no entendimento do Senhor como Senhor por conta de ser o nosso Redentor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, guia-nos nesse processo. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Antes de algum dos pastores subir, tirar o microfone de mim, enquanto eles já vão fazendo isso, e eu aconselho a fazer logo. A bênção proveniente do dízimo não é barganha, não é uma espécie de título de capitalização que você vai investindo para receber depois. É um exercício de fidelidade. Pense nisso. Jesus diz, fiel sobre o pouco, vai ser fiel sobre o muito. Imagina o crente que está lá passando um aperto, dificuldade, e diz, meu Deus, não dá para viver só com esses euros. Me dá mais, me dá mais, me dá mais. Imagina Deus olhando lá de cima e pensando, crente, tu já me rouba nessa bicharia que tu ganha. Porque é que eu vou lhe dar mais do que é meu. A bênção não é fruto de nenhuma troca. Então o que eu e você precisamos entender é que a bênção sobre a vida de quem de cima não aumenta o que nós temos. A gente não tem nada, é tudo dele. A bênção que vem sobre quem de cima é Deus olhando, dizendo, você entendeu que nada é seu e tudo é meu? Sim. Vai ser fiel sobre isso? Sim. Então toma mais do que é meu para cuidar. Você não me representa um risco, você é um favor para mim, por meio da administração que você faz. A bênção do dízimo não aumenta o que você tem, aumenta a sua mordomia sobre tudo aquilo que não é teu. Era para você pegar o microfone, xará. Eu queria que ele fizesse o apelo para parecer que ele demorou. Então vamos lá. Antes de terminar, eu quero fazer 2 convites. A vocês estão aqui e a quem está transmitindo isso, a quem nos assiste ou vai ver a gravação depois. Em primeiro lugar, se você não entregou sua vida a Cristo, não adianta ficar tentando entender dinâmica de contribuição. Redenção começa com o reconhecimento do ato de compra. E eu gostaria de dar a você a oportunidade de formalizar, de oficializar, ou, deixa eu melhorar isso, de legitimizar o ato de compra que Jesus realizou sobre a sua vida. Mas eu gostaria que todos aqueles de vocês que já se entregaram a Cristo pudessem reafirmar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Então eu gostaria que todo mundo fizesse a mesma oração. Você também não precisa fazer a minha, você pode fazer a sua da sua forma. Mas a Bíblia diz que nós temos que confessar Jesus como Senhor. Crer no coração e confessar com a boca. Confessar, admitir, é reconhecer uma verdade. Segundo, talvez você diga, pastor, não, eu já até fiz esse negócio um dia, mas eu me afastei, eu me distanciei, eu me desviei. E você sabe que precisa de reconciliação e de recomeço. E eu quero que para você não vai ser a oportunidade de formalizar pela primeira vez, como alguns o fazem. Não vai ser só a reafirmação da maioria, para você vai ser recomeço.
Eu quero fazer uma declaração de que Jesus é nosso legítimo Senhor pelo ato de compra. E se você estiver em qualquer uma dessas situações, querendo reconhecer isso a primeira vez, querendo apenas reafirmar o que já é uma verdade para você, ou recomeçar aquilo do qual você abriu mão, porque em algum momento você tomou as rédeas e tentou ser seu dono, em vez de viver debaixo da sujeição ao senhorio dele. E você já descobriu que o crime não compensa. O pecado só nos mantém longe de Deus e num estado de dor. Mas aceitar a redenção nos leva, embora legalmente, a ser propriedade de Deus. Ele não nos trata como escravos, Ele nos trata como família. Não apenas com honrarias, mas inclusive com herança. Não há razão sensata para quem entende o Evangelho para não abraçá-lo. Podemos terminar fazendo uma declaração? Então, se você puder, faça isso comigo em voz alta. Diga comigo: Senhor Jesus, ao chamá-lo de Senhor, eu reconheço o ato de compra, o ato de redenção. A tua palavra diz que nós não fomos comprados por prata ou ouro, não foi por moeda corrente, não foi por bens materiais, mas pelo sangue de Jesus. Foi a sua própria vida que determinou a aquisição da nossa vida. E hoje eu quero reconhecer, eu quero legitimar, eu quero reafirmar o ato de compra. E eu reconheço que o Senhor é por direito legal o meu dono e eu sou sua propriedade. Mas ao mesmo tempo, eu quero te agradecer, porque o Senhor não me trata como um escravo, mas na multidão do seu amor e das tuas misericórdias, o Senhor me adota como filho. Eu quero viver a realidade plena, completa de ser família de Deus. E eu declaro hoje que o controle da minha vida está nas suas mãos. Me arrependo das ocasiões em que tentei pegar de volta. E me sujeito mais uma vez ao seu governo, ao seu senhorio. E eu declaro que a minha vida é propriedade do Senhor Jesus. Eu recebo pela fé a salvação que está na redenção, o perdão dos meus pecados, o recomeço que me é proporcionado por esse ato de compra. E eu peço ajuda do teu Espírito Santo para viver em total sujeição ao teu senhorio, em nome de Jesus. Amém. Redenção é algo tão sério. Você já parou para pensar que esse é o tema da adoração nos céus? Tu és digno de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua e nação. Não haverá mais nenhum risco de comprometer o que temos. Já estaremos lá com Ele no céu. Mas quanto maior for a compreensão do que Ele fez, maior será o transbordar de gratidão. Que Deus nos ajude a entender melhor e viver essa verdade. Volta aqui, Luciano. Toma esse microfone de mim. Quarta-feira nós vamos ter uma boa overdose de Bíblia. Por hoje deu. Os livros estão expostos lá no hall de entrada. Entrada é quando você chega, agora vai ser o hall de saída, né? Eu vou estar lá autografando para aqueles que se interessarem. O que eu falei antes está de pé. Se você pode, pague o valor que está lá. Se não pode, né, só diga: diante de Deus não posso. Diz o que pode, ninguém vai discutir nada com você. E nós queremos que você, mais do que levar o livro, que você leia. Fui. Aleluia. Amém.
A equipe de louvor, os irmãos de louvor, vamos encerrar aqui juntos louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus.